O Super Nintendo Entertainment System, ou SNES, chegou à América do Norte em 1991. Era uma potência de 16 bits. Os jogadores ficaram maravilhados com seus gráficos e som. O Super Nintendo prometia um salto gigante em relação ao NES, e cumpriu essa promessa com jogos coloridos e jogabilidade emocionante. O Super Nintendo foi um sucessor digno do Nintendo Entertainment System. O NES tinha salvo a indústria de videogames nos anos 80. O Super Nintendo tinha um legado e tanto para honrar. Rapidamente se tornou um fenômeno. A Nintendo tinha a competição da Sega. A Sega tinha lançado o console Genesis. O Genesis saiu na frente, mas o Super Nintendo era um competidor à altura. Trouxe personagens icônicos como Mario e Zelda para uma nova era. O palco estava montado para uma guerra de consoles. Tanto a Nintendo quanto a Sega desafiaram os limites dos jogos. Esta foi uma era de ouro para os videogames. O Super Nintendo foi o lar de muitos jogos incríveis. Esses jogos marcaram uma geração. Super Mario World mostrou o poder do console. Ele apresentava gráficos coloridos e jogabilidade suave. The Legend of Zelda. A Link to the Past redefiniu os jogos de ação e aventura. Ele oferecia um vasto mundo para explorar. Donkey Kong Country foi uma revelação. Ele usava gráficos 3D pré-renderizados. Esses gráficos eram impressionantes para a época. O jogo foi um enorme sucesso. Mostrou do que o Super Nintendo era capaz. Esses jogos eram mais do que apenas entretenimento. Eles eram obras de arte. Eles expandiram as fronteiras da narrativa e do design de jogos. Eles ainda são apreciados por milhões hoje. O Super Nintendo era uma maravilha técnica. Ele ostentava um processador poderoso para a sua época. Este processador permitia gráficos detalhados e som impressionante. O Super Nintendo introduziu os gráficos Mode 7. O Mode 7 criava um efeito pseudo 3D. Este efeito foi usado em jogos de corrida como F-Zero. As capacidades de som do Super Nintendo eram igualmente impressionantes. O console usava um chip de som Sony. Este chip produzia um som rico e de alta qualidade. Jogos como Street Fighter 2 ganharam vida com efeitos sonoros realistas. A Nintendo também lançou chips especiais. Esses chips foram incorporados em cartuchos de jogos. Eles aprimoravam ainda mais os gráficos e a jogabilidade. O chip Super FX impulsionou o revolucionário Star Fox. Este chip permitia gráficos 3D poligonais. Esta foi uma grande conquista para um console na época. O Super Nintendo foi um fenômeno global. Vendeu milhões de unidades em todo o mundo. Ele competiu com a Sega pela participação no mercado. A rivalidade entre Nintendo e Sega era feroz. Mas isso impulsionou ambas as empresas a inovar. O Super Nintendo atraiu um público amplo. Jogadores de todas as idades gostaram de seus jogos. Ele ofereceu algo para todos. De jogos de plataforma a RPGs, o SNES tinha de tudo. O sucesso do console consolidou o lugar da Nintendo na indústria de videogames. Provou que a Nintendo era uma força a ser reconhecida. A era Super Nintendo foi uma época de grande criatividade e inovação. O legado do Super Nintendo vive. Seus jogos ainda são apreciados hoje. Eles estão disponíveis em várias plataformas. Os jogadores podem reviver os clássicos ou descobri-los pela primeira vez. O Super Nintendo Classic Edition foi um enorme sucesso. Isso mostrou que a demanda por esses jogos continua forte. O impacto do Super Nintendo nos jogos é inegável. Ele expandiu as fronteiras da tecnologia e do design de jogos. Inspirou uma geração de jogadores. Ele continua a influenciar desenvolvedores de jogos hoje. O Super Nintendo foi mais do que apenas um console. Foi um fenômeno cultural. Uniu as pessoas. Criou memórias que durarão a vida toda.